Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá, eu sou Paulo José Cunha e nós estamos iniciando mais uma edição do Câmara Debate, que hoje recebe os deputados Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, e Aliel Machado, do PSB do Paraná. E o tema desta edição é o decreto que flexibiliza a posse e o porte de armas. Foi derrubado no Senado e agora vai ser apreciado aqui na Câmara. Os que defendem a proposta garantem que o presidente Bolsonaro, ao assinar o decreto, apenas cumpriu uma promessa de campanha, baseado no que a população decidiu no referendo de 2005 e que a maioria dos brasileiros se manifestou a favor do relaxamento das normas sobre posse e porte de armas de fogo e garantem que todos os itens do decreto são constitucionais. Já os que são contrários ao decreto asseguram que ele é inconstitucional em vários pontos, que a medida incentiva o armamentismo e, portanto, conduz ao crescimento da violência pelo maior número de armas em circulação. Além disso, alegam que o assunto, pela sua natureza, deveria ser tratado por meio de legislação ordinária, que permitiria um debate mais amplo aqui no Congresso. Tema controverso, tema para o Câmara Debate. Queria agradecer, antes de mais nada, a gentileza dos deputados que concordaram em participar desse debate. Iria começar pelo deputado Coronel Tadeu. Deputado, a seu ver, o argumento mais sólido a favor do decreto qual é? Bom, primeiro, você citou muito bem, Paulo, Aliel, né? Meus cumprimentos ao Aliel. É uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro e uma regulamentação da lei do Estatuto de Desarmamento, que carece de regulamentação. O decreto 9785, ele veio realmente complementar essa matéria. E no caso específico, nós estamos tratando somente da liberação do porte de arma para os famosos CACs, colecionadores, atiradores e caçadores. No Brasil hoje nós temos cerca de 240 a 250 mil CACs e o estado de São Paulo, acredito eu, que deva ser o estado com o maior número desses atiradores, desses profissionais que gostam de utilizar a arma. Alguma coisa em torno de 100 mil. Existem algumas discussões a respeito desse projeto, a respeito, vamos armar a população, nós vamos agora entrar num estado de guerra, alguns exageros. Inconstitucionalidade eu não vejo absolutamente nenhuma. Já era previsto na Lei 10.826 que alguns artigos deveriam ser regulamentados por decreto. O debate que você tanto citou, que alguns alegam que carece de mais debates, ele foi feito lá atrás, nos governos anteriores, na época em que a Lei 10.826 foi aprovada. Bom, então vamos ouvir o deputado Aliel, que provavelmente tem posição contrária ao deputado Tadeu. Eu entendo, primeiro, que é inconstitucional esse debate e que não é possível fazer uma alteração tão drástica na legislação por decreto. O decreto não permite o debate, ele vem de cima para baixo, é imposto à sociedade. Por isso o decreto permite apenas regulamentação. Essa opinião sobre a inconstitucionalidade não é uma opinião exclusiva minha. Nós já temos posicionamento oficial da Ordem dos Advogados do Brasil, que fez um estudo sobre o decreto, e temos um posicionamento do Ministério Público Federal, que também encontrou inconstitucionalidades, fez um estudo, inclusive já se manifestou perante o Supremo Tribunal Federal, que deve fazer análise jurídica do ponto de vista da inconstitucionalidade. E sobre a necessidade de um debate mais amplo? Isso é muito importante. Por exemplo, já foi contestada pelo seu por oponente, exemplo, eu agradeço o Coronel Tadeu, é um grande especialista, a gente aprende muito, inclusive com o trabalho do Coronel Tadeu, tenho muito respeito. Eu, por exemplo, sou favorável à liberação do porte de armas e à discussão para os CACs. Eu sou favorável à flexibilização para as pessoas que moram nas áreas rurais, diminuir a burocracia, porque são pessoas que têm muita dificuldade em ter um atendimento mais adequado, visto a sua realidade. Mas isso é discutido por projeto de lei, isso tem que ser implementado, é o papel do Congresso Nacional, é o papel que nós temos hoje estabelecido pela nossa democracia, que impõe que as regras devem ser feitas na casa do povo. E eu concordo também com aqueles que dizem que o presidente
está cumprindo uma promessa de campanha. O problema é que, para se implementar uma promessa de campanha, é preciso ser embasado em dados, em fatos, é preciso ter estudos técnicos que comprovem essas necessidades, o porquê da colocação de algumas categorias e outras não, porquê liberação para todos os políticos do Brasil com mandato, nós estamos falando em mais de 60 mil pessoas, todos os vereadores do Brasil. Então eu acho temerário. O senhor fala daquele item da medida que estende a várias categorias, jornalistas inclusive. Qual é a minha preocupação? O governo não fez esse debate como uma política de segurança pública. Tanto é que quando chegou no Ministério da Segurança, o ministério comandado pelo ex-juiz Sérgio Moro, o decreto ficou menos de 1 hora. E houve um parecer, inclusive, da área técnica do Ministério da Segurança, dizendo que aquilo não partia como uma medida de segurança do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ou seja, de fato foi uma ação que veio do Palácio do Planalto, direto, um cumprimento de campanha, de promessa de campanha do presidente eleito, mas que, na minha opinião, não deveria ser conduzido dessa maneira. Houve um equívoco, está tendo uma tentativa de cumprir promessa de campanha, mas com uma certa irresponsabilidade. Para finalizar, esse decreto já foi alterado 3 vezes num curto período de tempo pelo próprio governo, o que demonstra que o próprio governo tem muitas dúvidas, está cometendo alguns equívocos, e quando se faz por decreto, ele vale imediatamente. Então, eu acho muito perigoso. Deputado Coronel Tadeu, a decisão do Senado não sinaliza uma decisão semelhante aqui na Câmara de condenação ao decreto? Eu acredito que não. O projeto está vindo para cá e eu tenho confiança de que a Câmara não vai endossar esse posicionamento do Senado. O próprio PDL, né, Projeto de Decreto Legislativo 233, que é o que nasceu lá no Senado Federal, eu acredito que ele seja um tanto quanto arbitrário. O presidente ele tem essa prerrogativa de determinar algumas coisas por decreto. E no caso, eu vou repetir, na Lei 10.826, estava previsto isso. O debate ele é sempre muito bem-vindo a hora que quiserem, porque realmente paira muitas dúvidas na cabeça dos parlamentares essa questão de, entre aspas, distribuição de arma. Ninguém vai distribuir arma, não. A arma vai ser dada para quem tem responsabilidade para ser utilizada. Ah, vai ser permitido arma para advogado. Sim, se tiver condição. Tem advogado que não tem condição. A arma vai ser permitida para parlamentares, para deputados. Sim, se tiver condição. Ninguém dá a chave de um carro para alguém que não sabe dirigir, porque é certeza que o cara vai se matar ou vai causar um belo de um acidente. A mesma coisa na arma. O mesmo decreto ele diz exatamente quais são os critérios de liberação e é isso que causa muita confusão na cabeça da população, né? Que vai ser dado de forma indiscriminada. Qualquer um vai poder se armar. Não é assim. Existe um critério, um regulamento a ser seguido, algumas etapas a serem seguidas, até a hora de você ter de verdade a posse e o porte dessa arma. Não é tão fácil assim como possa parecer. Deputado Daniel, esse argumento de que não haveria problema algum, ele bate de frente com o argumento de especialistas que dizem maior número de armas, maior número de mortes, maior violência. Como é que o senhor avalia isso? Não existe um estudo científico, ou seja, um embasamento com estudo técnico, com números reais, onde existe uma ampliação do armamento que prove que ter mais armas traz mais segurança. Pelo contrário, os Estados Unidos, que é usado como exemplo, a segunda maior causa de mortes de criança nos Estados Unidos é por arma de fogo, acima do câncer, só perde para o trânsito. Concordo com o Coronel Tadeu quando ele diz que você não vai entregar a chave ou uma autorização para dirigir para uma pessoa irresponsável. Para poder dirigir hoje, você precisa também passar pelo exame psicológico. O problema é o filho que vai lá e toma o carro do pai escondido. O problema são os acidentes que acontecem sem a vontade daquilo acontecer. O problema é que a arma foi feita para matar. E eu sei que são as pessoas que tomam essas atitudes. Reconhecer que é preciso entregar ao cidadão a responsabilidade de se proteger é reconhecer que o Estado está falido. Eu acho que, na minha opinião, nós precisamos enfrentar esse problema cuidando das fronteiras, diminuindo o tráfico de armas. Nós precisamos ser mais severos com aqueles bandidos que detêm o armamento hoje, que não estão regulamentados. As armas utilizadas hoje nos crimes no Brasil não são armas regulamentadas pelas pessoas que detêm essa posse. Como chegou nas mãos delas? Provavelmente essa arma já foi legal ou veio do tráfico de armas. E não é possível nós aceitarmos que nós vamos perder essa guerra para a criminalidade.
Pois é, eu gostaria de ouvir o Coronel Tadeu a respeito dessa questão, uma vez que a ideia que prevalece junto à população, até em algumas pesquisas, é de que, peraí, essas armas, de alguma forma, elas podem ser desviadas, não é? E cair nas mãos da bandidagem, da marginalidade. E aí, como é que fica? Se fala muito em números. Se hoje ela já cai, imagina eu um maior acredito número. que os números, eles são realmente a fonte e a base para qualquer decisão, seja ela política ou técnica. Você tem que se ancorar realmente no que acontece na prática. Então, nós podemos citar alguns números. Todos os países que resolveram desarmar a sua população, El Salvador, Honduras, Venezuela, até a própria Inglaterra, em alguma época, resolveu desarmar a sua população, a criminalidade subiu. E o contrário também é verdadeiro. Todo mundo que permitiu uma legislação mais liberal em relação às armas, teve os índices criminais reduzidos. Exemplo do Brasil, a gente cita. O Estatuto veio em 2003, em 2005 nós tivemos o referendo, aprovado por 63,94% da população, e a partir daí nós só tivemos o número de homicídios crescendo. Estavam em 35 mil por ano. Isso é qualquer anuário estatístico que você procurar de crime, de segurança, você vai ver, era 35 mil homicídios e hoje nós ultrapassamos a casa de 60 mil. Desarmamos a população e o número subiu. E incidentes, como citou o deputado Aliel, acontecem. Não vou dizer que não. Com as armas também. Mas a porcentagem ela é insignificante, é 0,8% de todos os homicídios aconteceram com incidentes envolvendo crianças. Se mata mais com moto, com carro, se mata mais com piscina, criança afogada em piscina, do que propriamente com arma. E vou te dar mais um número. Os acidentes com essas pessoas que são preparadas perante a legislação que a Polícia Federal controla e que o Exército controla, é zero. Nunca houve um acidente envolvendo um colecionador, um atirador ou um caçador. É zero de estatística. Eles não causam acidentes, tamanho é o preparo que essas pessoas têm para utilizar uma arma. O benefício que ela causa, por isso que eu estou falando, eu não vou armar indiscriminadamente. Vai usar a arma quem tem o devido preparo, e a gente defende isso. Né? Eu sou uma pessoa preparada, atirei durante a minha vida toda. Provavelmente o Aliel não seja. Então é mais recomendável que ele não use. E eu, como profissional de segurança e de armamento também, eu vou dizer a ele, Aliel, não te recomendo. Né? E assim faremos isso com todas as pessoas. Né? Isso sim, o debate pode haver a qualquer hora. Mais um exemplozinho bem rapidinho. Os 3 países mais seguros hoje da América do Sul. Uruguai, Paraguai e Chile. Chile é o mais seguro. Tem armamento? Sim. E são os países mais armados da América do Sul. E praticamente os 3 piores são aqueles que realmente têm a sua população desarmada. Bom, nós vamos ao intervalo. O Câmara Debate hoje recebe os deputados Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, e Aliel Machado, do PSB do Paraná, estão debatendo o decreto que flexibiliza o porte e a posse de armas. Daqui a pouco a gente volta para discutir essa diferença de avaliação que houve lá no referendo, naquela época, para uma pesquisa recente que mostrou que a população hoje é bastante contrária à posse de armas. Eu gostaria de colocar esse tema em discussão daqui a pouco. Estamos de volta com o Câmara Debate, que hoje está recebendo os deputados Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, e Aliel Machado, do PSB do Paraná. Eles estão debatendo conosco o decreto que flexibiliza o porte e a posse de armas. E eu prometi que a gente ia discutir pesquisas recentes que se contrapõem à opinião manifestada pela opinião pública brasileira em 2005, na época do referendo, que foi favorável vamos chamar assim, à flexibilização mais ampla. Hoje, a população parece que puxou o freio de mão um pouquinho, pelo menos de acordo com essas pesquisas. Queria começar ouvindo o deputado Aliel.
Esse contraponto é muito importante, a discussão desses números citados pelo Coronel Tadeu. E números são importantes porque fundamentam. Não números sem você ter uma implementação de uma política pública para resolver os problemas do país. Onde você tem os maiores índices de violência, você tem problemas sociais. Você tem problemas que a polícia acaba sendo a última a fazer esse enfrentamento, não é culpa dela, mas é um problema que nós precisamos discutir muito além da questão armamentista. Segundo ponto, no Brasil, a cada 3 dias, uma criança dá entrada num hospital vítima de uma arma de fogo. E o meu problema, o debate, a preocupação que nós temos não é as pessoas que teriam esse porte ou as pessoas que teriam condições. Nós temos dezenas, centenas, milhares, todos os dias de mulheres dando entrada por agressões que são feitas dentro das suas próprias casas. Mais de 75% das agressões sofridas pelas mulheres no Brasil são cometidas por companheiros e parceiros, ou seja, crimes passionais, discussões que envolvem questões amorosas e que a pessoa foge do controle num momento como aquele. E o coronel deu um argumento que eu utilizaria o mesmo argumento para defender contrariedade ao decreto. Se hoje nós temos esses dados com essas pessoas preparadas, onde os índices aqui de problemas de violência com as pessoas que têm esses armamentos seguros, preparados, significa que nós acertamos. E que hoje está tendo arma quem tem condições de verdade, porque não é proibido no Brasil. Nós temos hoje registrado no Brasil 350 mil armas na mão de pessoas civis que conseguiram ter direito. O que foi discutido no referendo em 2005 era se nós proibiríamos a comercialização ou não. A população decidiu que não, que continuaria a comercialização como continua. Então, é permitido. Só esse ano no Brasil, de janeiro a abril, dados oficiais da Polícia Federal, 36 mil armas foram comercializadas no Brasil. Cerca de 11 mil armas para civis e 25 mil armas para os especialistas que trabalham com clubes de tiro. Por que as pesquisas mostram isso? Porque as pessoas que já vivenciaram algum caso de violência, que sabem que uma arma em casa não vai dar a proteção necessária, pelo contrário, tem uma pesquisa realizada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, e aí quem tem propriedade é o Coronel Tadeu, que a pessoa que hoje tem uma arma em casa, ela corre 54% mais risco de ser assaltada, porque uma arma é um objeto de desejo de quadrilhas e bandidos. Além dela ter um valor muito caro, ela é utilizada em crimes que esse bandido não vai poder comprar legalizado. Isso potencializaria. As pesquisas atuais demonstram, principalmente porque o decreto foi além, ele trata de portar arma na rua, nós temos problemas de trânsito e inúmeros outros problemas. Na minha opinião, precisa ser discutida essa legislação e eu acho que a maioria da população concorda com isso, mas de maneira mais restrita, com um pouco mais de responsabilidade e pegando casos pontuais, não de maneira tão abrangente como o decreto prevê. Pois é, deputado, o senhor acha que houve uma mudança de posição da população de lá para cá? É claro que não houve um referendo, um segundo referendo, houve uma pesquisa, mas mesmo assim é um indicativo importante, né? Olha, cada vez que se fala nessa palavra pesquisa, eu até arrepio. Primeiro eu quero saber a fonte, porque o ano passado eu passei o ano inteirinho ouvindo pesquisa dizendo que o Bolsonaro não ganharia eleição, com nenhum outro adversário dele. E o presidente hoje é o Bolsonaro. Não, mas ali era uma previsão, aqui nós estamos tratando de um tema, você é a favor ou contra? Pois é, mas aí quando me fala essa palavra pesquisa, eu me permita duvidar da credibilidade, né, sem saber qual é o instituto, porque a gente sabe muito bem que as pesquisas elas são dirigidas. Eu fiz uma pesquisa no meu Twitter que tem pessoas de todas as idades, né, de vários segmentos, né, até me assusta. 97% são a favor. Não precisa proibir a arma, não precisa proibir. Quem quiser tem que tenha, né? Existe essa liberalidade. Aí é que está. É claro que o Aliel falou muito bem, nós precisamos passar por algumas coisas. A arma, nós estamos tratando de um tema, mas quando a gente coloca esse tema num conjunto, né, Aliel, nós passamos por nossas fronteiras que são descobertas, nossa segurança pública que é falida, a nossa política de segurança pública é mais falida ainda, né? Os governantes não têm a devida responsabilidade do tamanho do investimento que precisam fazer, e isso vai
simplesmente vai afunilando o tema, vai afunilando até onde o Aliel falou muito bem. Sobra na mão de quem? Da Polícia Militar. É essa sim que vai ser a última barreira, e se ela conseguir conter essa violência, muito que bem. Nós sabemos que não. Nós sabemos que a segurança pública do país hoje é uma necessidade imperiosa, importante, emergente, que todos os políticos precisam estar de olhos bem abertos para esse tema. Pois é, deputado, mas aí não seria também, de certa forma, o Estado, o governo, fugir da sua responsabilidade constitucional, que é cuidar da segurança pública? Nem pode, mas nós sabemos que o Estado não faz tudo. Nós sabemos que não faz. Né? E eu vou te dizer um outro detalhe. Né? O fato de eu ser a favor daquelas pessoas que querem se armar, terem a sua arma, né? Eu também vou pensando um pouco com a cabeça do bandido. Bandido nenhum gosta de dificuldade. Nenhum. O bandido, ele migra. Né? Se ele perceber que ele vai ter o confronto, ele troca o roubo pelo furto. Fácil. Essa é a cabeça do bandido. Para que eu vou entrar numa casa onde eu sei que o seu proprietário pode ter uma arma, ou numa fazenda, numa propriedade rural, se eu posso entrar onde não tem a arma? É claro que ele vai na arma. Aí é uma base de um estudo para você dizer, realmente, quanto mais pessoas armadas, né, mais a probabilidade de haver um confronto com o bandido ou a desistência dele de praticar o seu roubo. Ele migra muito fácil. Ele vai encontrar a facilidade. Por isso que os números realmente eles acabam servindo para basear algumas decisões. Adoraria, Paulo, viver num mundo onde não houvesse armas. Para nenhum lado. Nem para lá, nem para cá. Nem para o bandido, nem para o mocinho. Mas a gente sabe que é verdadeiro e impossível. Desde que a sociedade existe, você tem... Tem que ouvir o deputado Aliel. O que o senhor acha das ponderações do deputado Coronel Tadeu? Nós pegamos o exemplo do Japão. O Japão tem mais de 125 milhões de habitantes e um dos índices de maior sucesso em relação à utilização de armamento. Lá, inclusive, a polícia não pode andar armada em alguns aspectos. Claro que isso é um sonho, uma utopia, mas mostra que a política de investir onde é correto, de cuidar para que tenha punição severa para quem tem arma de maneira ilegal, é o correto. Eu também não sou contra o cidadão ter uma arma, o cidadão de bem preparado. Hoje já pode. A minha preocupação é que o decreto extrapola. O decreto, ele é uma facilidade para bandidos, quadrilhas e milícias. O decreto permite que um cidadão consiga comprar 5.000 munições que não tem identificação. Quem precisa de 5.000 munições não é um cidadão de bem. Quem precisa de 5.000 munições são bandidos e quadrilhas. Eu discordo do Coronel Tadeu, porque o bandido que é bandido, e eu não estou falando do menino drogado que entra e rouba, que furta algo numa casa, que nós temos problemas gravíssimos no país. Hoje está aumentando o ataque a carros fortes, assaltos a banco, mão armada, enfrentando a polícia no Rio de Janeiro, enfrentando o exército. Esses bandidos não têm medo de fazer esse enfrentamento e a circulação de armas, inclusive com a liberação de fuzil que o decreto permite, vai ser uma alegria para... houve uma modificação dessa parte? Ocorreu. Para milícias, vai ser uma alegria para milícias e também para quadrilhas, porque hoje custa caro para eles e também nós sabemos que, inclusive é um elogio que eu faço ao governo, o governo está implementando uma política agora um pouco mais severa em relação às fronteiras, em relação aos portos e tudo mais. Mas veja no Rio de Janeiro, quanto custa para os bandidos, quadrilhas e milícias importarem aqueles fuzis de fora do país. Se nós tivermos hoje condições e esse número de armamento for muito maior, ficará muito mais fácil conseguir isso através da ação desses bandidos. Essa semana mesmo vou pegar um caso concreto. Um sargento da Polícia Militar foi assassinado. Ele estava fazendo um serviço paralelo e ele foi abordado por bandido. Ele estava armado, é um sargento da polícia, preparado. E quando ele pensou em reagir, tinha preparo para a reação, ele foi assassinado na frente do estabelecimento onde ele estava cuidando, trabalhando, mesmo estando preparado e enfrentando uns bandidos que estavam armados. Qual que é a minha preocupação em relação a isso? O bandido, e eu acho que é a preocupação da população que responde essa pesquisa. Eu respondo ao coronel. As pesquisas eleitorais, elas retratam um momento específico. Dia a dia mudam os números, tanto que no final os institutos de pesquisas disseram o resultado que a urna
deu, que foi a vitória do presidente que é a melhor Bolsonaro. Pesquisa da urna. Os mesmos institutos fizeram na última semana os números reais. Agora, em relação a esse tema, é uma opinião das pessoas sobre um tema específico, e na minha opinião, as pessoas que também não defendem bandido. Eu quero que o bandido pague, inclusive aqui, coronel, me somo às pautas para ser mais severo quando se tratar de ter armamento ilegal, quando se tratar de enfrentar milícias, quando se tratar de enfrentar quadrilhas. Agora, qual que é a preocupação da população e, na minha opinião, por que ela responde de maneira contrária ao decreto? Porque ela sabe que o bandido tem o fator surpresa. Porque uma mãe sabe que a chance de ter uma arma em casa para se defender, ela é muito menor do que de um filho, do que de uma briga familiar, do que uma briga contra a esposa, que essa arma pode ser utilizada. Nos Estados Unidos, para cada arma utilizada para defesa pessoal num crime cometido, 9 outros tipos de crime são cometidos contra as próprias pessoas, tentativas de homicídios e suicídios, problemas de ataque contra as mulheres, violência contra crianças. Então é um problema bem sério, por isso a importância do debate. Bom, o Câmara Debate fica por aqui. Nós queremos agradecer a participação dos deputados Coronel Tadeu, PSL de São Paulo, e Aliel Machado, do PSB do Paraná, que nos ajudaram a entender e fixar melhor uma posição sobre o decreto do presidente Bolsonaro, que flexibilizou a posse e o porte de armas no país. Se você quiser assistir de novo a esta ou a qualquer outra edição deste ou de outros programas da TV Câmara, é só entrar na página da TV no portal da Câmara ou acessar o nosso canal no YouTube. Eu sou Paulo José Cunha, agradeço sua audiência. Um grande abraço e até a próxima.